cansado de tanto sofrer. O tic-tac tá tocando no meu coração. O tic-tac, tic-tac, o tic-tic, tic-tac no meu coração. Essa aqui é a Avenida do Forte, olha como é que ela tá, pessoal. Minha casa tá alagada, meus cachorros estão na água, meus filhos estão pendurados. Boa noite. A chuva causou transtornos e mortes na região metropolitana. Camaragibe foi a cidade onde mais choveu de ontem para hoje. 2 pessoas morreram. Uma delas teve o corpo encontrado no fim da tarde. Luna Markman tem as informações ao vivo. Luna. Oi, Márcio, boa noite para você e a todos. Essa pessoa é um senhor de aproximadamente 60 a 65 anos, conhecido por Nivaldo. Ele morava numa casa que ficava numa barreira, sendo que a casa foi atingida pela barreira que ficava à frente. O Corpo de Bombeiros acredita que a chuva foi tão forte que a lama escorreu, atravessou uma vala e atingiu a casa do Nivaldo como uma onda. Como a casa era de madeira, ela desabou e ele, que estava no quarto, no colchão, provavelmente dormindo, porque era tarde da noite, 11 horas, por volta das 11 horas da noite, morreu então soterrado. Agora, nesse momento, o IML está fazendo o recolhimento do corpo. O trabalho dos bombeiros começou por volta das 11h30 da manhã, o local de difícil acesso, 9 homens trabalharam nessa operação. Utilizaram também a ajuda de cães, de um cão farejador. O corpo foi encontrado por volta das 5h30 da tarde. Moradores daqui da região ajudaram nessas buscas. Aqui com a gente está a secretária de Defesa Civil do município de Camaragibe, Kátia Marsol. Kátia, a senhora estava me falando que naquela região só tem aquela casa e que vocês não sabiam da existência dessa residência. Boa noite. Boa noite. Sim, nunca foi solicitado nenhuma intervenção nossa da Defesa Civil para o local, nem de colocação de lona, nem de nenhuma intervenção. Agora, há informações que há casas em cima da barreira, porque ele morava embaixo. O que acontece com essas casas? Nós vamos fazer uma vistoria conjunta, né, na área e, através do controle urbano, vamos fazer a interdição dessas casas que estejam no local de muito risco. Secretária, de acordo com a APAC, Camaragibe foi o município mais atingido pelas chuvas, onde mais choveu, 25 deslizamentos pelo menos. Há desabrigados? Para onde essas pessoas estão sendo levadas? Não, o problema nosso maior foi a inundação, que foram vários bairros que ficaram inundados, porque em pouco tempo de 5 horas, cerca de 5 horas, choveu muito, choveu 165 milímetros de chuva, que é muita chuva em 5 horas. Então, qualquer localidade que receba uma quantidade de chuva dessa, então inunda sempre. A quantidade de deslizamentos que a gente teve foi muito pequeno. Mas essas pessoas desalojadas, o governo do estado fala em torno de 500, elas estão sendo assistidas? Já hoje nós tivemos a presença do pessoal da CODECIP, da Defesa Civil do Estado, para poder fazer uma intervenção humanitária conosco. Então vai ser distribuído lençóis,
colchão, travesseiros e cestas básicas para o pessoal. Ok, secretária, muito obrigada pelas informações. E esta foi uma das vítimas desse trágico acidente, né, que aconteceu aqui, deslizamento da barreira. E pela manhã a chuva também provocou a morte de outra pessoa, um adolescente de 16 anos, que foi encontrado num canal no centro de Camaragibe. Vamos conferir na reportagem. O canal, que fica na rua Odon Franco de Souza, no centro de Camaragibe, amanheceu cheio de água da chuva. Foi dentro dele que um adolescente de 16 anos foi encontrado na madrugada desta terça. Parentes disseram que Felipe Salvador Dias saiu da escola por volta das 9 horas da noite da segunda-feira e desapareceu ao cair num bueiro e ser arrastado para o canal. A câmera de segurança do salão de Carina mostra como estava tudo alagado neste horário, porque o canal tinha transbordado. Sempre acontece desses canais, dessas valetas, elas encherem, mas não como foi ontem, uma situação atípica que acho que atingiu praticamente a cidade toda de Camaragibe. Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o jovem foi localizado por parentes. De acordo com a Prefeitura de Camaragibe, o adolescente deu entrada no Hospital Municipal Aristeu Chaves, que fica bem próximo do canal, à 00:55. Ele estava desacordado. A equipe tentou reanimá-lo, mas não conseguiu. O corpo foi levado para o IML no Recife. Em Camaragibe, choveu em 24 horas, o esperado para 25 dias. A Defesa Civil do município registrou pelo menos 10 deslizamentos de barreiras, sem feridos. Na rua Manuel Honorato, no centro, a calçada e uma estrutura de ferro cederam. Funcionários da prefeitura isolaram a área e a Neoenergia foi acionada. Quem passou pelo local tomou um susto. Assim eu nunca vi não, aqui nunca aconteceu isso não. Fico até amedrontada, né? Com medo, porque a gente não deve também facilitar, né? No loteamento São Pedro, moradores lamentaram a perda de móveis. Ficou mais a cama mesmo, o sofá, que entrou mais água no quarto. Aí, só coisa nova mesmo. Nesta casa, o muro desabou. Ninguém ficou ferido. Foi triste, teve 3 crises de nervo, fiquei na casa da minha irmã, tive que tomar calmante, não dormi até agora. E ainda estou com medo. Em São Lourenço da Mata, choveu em um dia praticamente o esperado para todo o mês de março. Jaqueline mandou vídeo da casa toda alagada. Ela mora no bairro de Várzea Fria. Meu quarto está alagado, minha casa está alagada, meus cachorros estão na água, meus filhos estão pendurados. Veja a situação dessa água. Vejam. Quem vai resolver isso? O Morro da Macaca foi outra comunidade bastante atingida. Levantei os móveis e deixei por conta da água. E a água ficou trabalhando por si próprio, pelo domínio dela. Só pedi a Deus para ela dar uma paradinha, para aliviar um pouquinho a chuva, para a água baixar, para ver se voltava alguma coisa normal. Daniela vive aqui perto, em Nova Tiúma, com 3 filhos. Não sobrou nada dentro da casa dela. Perdi geladeira, perdi cama, perdi tudo. Na minha casa eu não tenho mais nada na minha vida. Até o muro da minha casa desmoronou. Em Nova Caiará, moradores disseram que este canal chegou a transbordar, gerando transtornos. Onde a gente mora também a gente ficou ilhado. E a menina que trabalha aqui comigo, que ligou para mim e falou para mim, olha, a água está chegando na padaria. E a gente tem até um cachorro aqui, ela veio buscar o cachorro da gente. E o pessoal aqui também ficou desesperado, era muita água mesmo. No centro de São Lourenço, a água invadiu esta loja de eletrodomésticos e os funcionários contabilizavam os prejuízos. A dona desta lanchonete e bomboniere também encontrou tudo coberto de lama. Maria Paula, que fornece coxinhas por aqui, veio ajudar. Quando eu cheguei aqui, me deparei com ela aqui sozinha, com essa casa cheia de lama, passou a noite todinha assim, né? Mas ela fez e vai pra casa. Aí tá agoniada aqui, eu vim dar uma força a ela, né? Não sei o que, né? Perdeu tudo, mas não perdeu a vida, graças a Deus por isso, né? E aqui eu entrego coxinha, levaram a barraca dela todinha. Agora, imagens de São Lourenço da Mata esta noite, a segunda cidade que mais choveu de ontem para hoje. Essas imagens mostram uma farmácia que fica na Avenida Doutor Luiz Correia, no centro. A água entrou na farmácia, os funcionários estão ajudando a limpar as prateleiras.
Neste momento, não chove no centro de São Lourenço da Mata. Agora a gente vai ver como é que está. Imagens ao vivo para você do trânsito da Avenida Doutor Luiz Correia, uma das alternativas à região central aí de São Lourenço da Mata. Mais cedo, né, os moradores e também os comerciantes contabilizavam os prejuízos. Essas são imagens ao vivo, mostrando para você um dos trajetos à Avenida Doutor Luiz Correia, em São Lourenço da Mata. E a gente vai ver agora onde mais choveu aqui na região metropolitana. Camaragibe foi o município que registrou o maior volume de chuvas de ontem para hoje, 179 milímetros. É o esperado para 25 dias. São Lourenço da Mata registrou 152 milímetros de chuva, uma quantidade equivalente a 29 dias de março. No Recife, foram 147 milímetros. Em 24 horas, choveu o esperado para mais da metade do mês. Vários bairros da capital ficaram alagados. Moradores ficaram sem poder sair de casa e sem conseguir trabalhar. A chuva parou e os moradores da rua Austro Costa, no bairro do Prado, estavam limpando as casas e calçadas. A escola municipal Dr. Samuel Gonçalves também parecia normal no fim da tarde, mas a chuva causou fortes transtornos. A água invadiu a unidade de ensino, entrou em todas as salas de aula. Os alunos tiveram que ser dispensados. De acordo com a Prefeitura do Recife, se a chuva parar, as aulas devem voltar ao normal amanhã. Já faz mais de 2 horas que a chuva parou e a Avenida do Forte permanece assim, alagada. Os carros passam com dificuldade e algumas pessoas ainda não conseguiram sair de casa porque a água invadiu algumas residências e parte do comércio também. Todo ano aqui é esse transtorno que a gente passa, né? Chover, a gente não trabalha. No começo da tarde, a Avenida do Forte estava ainda pior. O pessoal está ilhado ali, não sai de casa não. Fátima tem uma loja de roupas e passou o dia todo enxugando o chão para não danificar os móveis. No terraço de casa, ela também vende pastéis e teve que colocar esse isopor para impedir que a água entrasse. A chuva toma conta de tudo. Não é um ano que eu moro aqui, mas a vizinha disse que há 30 anos isso aqui continua do mesmo jeito. Na Avenida 11 de Fevereiro, no bairro dos Torrões, tinha água por todo lado. Na Zona Sul, no bairro do Ipicep, a água invadiu a rua Tororó. Essa é a situação. No bairro de Boa Viagem, moradores ficaram preocupados com a quantidade de água nas ruas. Junto do Shopping Recife, aqui em Boa Viagem, tudo alagado. No R5, no Ibura, a chuva fez um estrago grande e a água invadiu muitas casas. A rua Maria Irene, no Jordão, mais parecia um rio e a força da água assustava. A chuva que caiu durante toda a madrugada e na manhã de hoje deixou um cenário de destruição no bairro do Vasco da Gama. O muro da escola Otávio de Meira Lins caiu e assustou os moradores da rua Nova Granada. Os tijolos ficaram por cima de 2 motos e um carro. Ninguém ficou ferido. Os veículos eram da família de Ítalo. As 2 motos que a gente usa para trabalhar e o carro também estão completamente destruídos. E a frente da casa também, que foi atingida uma parte do telhado. A Prefeitura do Recife disse que a Secretaria de Educação vai pagar os prejuízos do morador. Na bomba do Emetério, muita gente perdeu móveis e eletrodomésticos. O canal que passa ao lado da comunidade ficou cheio e a água invadiu as casas. Quando a gente já abriu a porta, a água já veio invadindo. Aí a gente não teve nem o que fazer. Teve que salvar, a gente salvou meus filhos, meus documentos, foi o que deu. E o resto das minhas coisas eu perdi tudo. No início da tarde, o Globocop sobrevoou outras áreas. Em Olinda, no bairro de Ouro Preto, as imagens do Globocop mostram que a chuva danificou o plástico que protege as barreiras da 2ª perimetral. Neste ponto do bairro do Ipicep, no Recife, várias ruas ficaram alagadas. Os ônibus precisaram passar devagar por causa da água acumulada na pista. Motoristas também enfrentaram congestionamento.
Muita água também na Avenida Recife. Quem estava a pé enfrentou a água no joelho. Este motorista tentou passar com o carro no alagamento e contou com ajuda para seguir viagem. E a gente mostra agora com imagens ao vivo como está a Avenida Recife, no bairro do Ipicep, mostrando uma das alternativas aí para quem sai de Boa Viagem em direção à cidade universitária. Tem esse ponto de alagamento toda vez que chove. Os carros, os caminhões, motociclista, os moradores sofrem por conta desse alagamento na Avenida Recife. Quando o caminhão passa, então, olha, tem essa onda. E aí a gente mostra para você que está na Zona Sul, uma das alternativas é aí pela Imbiribeira. Na Imbiribeira, a gente tem imagens para mostrar a Avenida Mascarenhas de Moraes em direção a Jabotão dos Guararapes, também uma das alternativas e possibilidades para quem vai em direção à PS 60. Neste momento, essa câmera em frente ao aeroporto dos Guararapes, movimento tranquilo. Não está chovendo nesse momento na Zona Sul do Recife. A água já vai baixando e a gente tem agora imagens para mostrar como é que está a avenida. Outra avenida da capital, a Avenida Doutor José Rufino, no bairro de Areias. Olha, essa avenida, toda vez que chove, são imagens que a gente mostra aqui no NE2, pontos de alagamento para quem precisa circular pelo bairro de Areias, por outros bairros também da região, a Avenida Dr. José Rufino, neste ponto, também com alagamento nesse momento. Avenida agora Abdias de Carvalho, para quem sai do centro do Recife em direção à BR-101 ou para quem circula também nesse momento, é para quem chega do interior do estado. Você percebe do lado direito em direção ao centro do Recife, movimento intenso, tudo parado na Avenida Abdias de Carvalho. Depois do intervalo, a previsão do tempo para os próximos dias aqui no estado. E você vai ver que um ônibus de transporte escolar tombou numa estrada em Pombos, na Zona da Mata. Estudantes e o motorista ficaram feridos. O NE2 volta já. Paula quer ser uma pessoa melhor. Eu tô fazendo tudo errado. Tudo errado. Você no meu corpo, por exemplo. Você já fez muito mais coisas por mim do que eu fiz no seu corpo. Mas para isso ela vai ter que abrir mão do grande amor. A gente não deu certo. Porque eu amo a Rose. E esse é o motivo principal, entendeu? Vai, Paulo. Vou conversar com a Rose. Com a minha? Com a minha Rose? Eu detesto dizer isso, mas eu sei como juntar você com a Magrela. Hoje, quanto mais vida, melhor. PixBet. Você joga, ganha e recebe na hora. PixBet. Saque rápido. Sacou? Um ônibus de transporte escolar se envolveu num acidente hoje em Pombos, na Zona da Mata. Testemunhas disseram que o veículo estava lotado. A frente do Hospital e Maternidade Virgínia Colasso Dias, em Pombos, ficou lotada. Gente querendo informações sobre as vítimas do acidente. 35 pessoas deram entrada aqui, a maioria com arranhões e reclamando de dores no corpo nos locais em que sofreram pancadas. Estudantes que estavam no ônibus falaram sobre o que aconteceu. Ele tentou livrar uma moto e ele foi para a beira da estrada. Só que lá está reformando. O pneu derrapou para o lado. Não tinha como ele controlar. Foi tipo tudo em câmera lenta, entendeu? Ele foi virando e caiu. E quando eu pensei que não, todo mundo já estava um em cima do outro, e aquele pânico total. Na hora eu não sabia o que fazer. Tinha muita gente e algumas pessoas em pé estavam. E pais de alunos também, que também sofreram as consequências. De acordo com a Secretaria de Educação de Pombos, não houve feridos graves, mas 5 pessoas precisaram ser levadas para o Hospital da Restauração no Recife. O ônibus tinha pego a maior parte das pessoas, já estava na direção do centro da cidade de Pombos, mas no caminho ainda iria fazer mais paradas para outros passageiros subirem, de acordo com os estudantes, como em todos os dias. Os 2 filhos de Manuel estavam no ônibus. Eles falaram que ele vinha muito lotado também. Geralmente só anda lotado, né? Dá carona a outras pessoas. E isso tudo causa que haja acidente, né? Carro pesado, estrada em conserto.
O acidente foi perto das 7 da manhã. O ônibus virou na estrada rural da usina Nossa Senhora do Carmo, a PS 58, num trecho de curva. A estrada de terra batida está em obra, foi nivelada e carros passam nos 2 sentidos. Esses vídeos foram feitos logo depois do acidente e enviados para o WhatsApp da Globo. Dá para ver o ônibus tombado fora da pista e as pessoas esperando por atendimento. 6 ambulâncias foram ao local. 2 filhos e a esposa de Márcio estavam no ônibus. Ele disse que já havia reclamação de excesso de velocidade do motorista. Aí só dizia que o ônibus estava correndo demais somente. Aí eu ia tirar ele até do colégio, porque o ônibus estava correndo demais. A secretária adjunta de Educação de Pombos disse que não sabia dessas reclamações e garantiu a segurança no transporte escolar. E até nós, lá na secretaria, até o momento, até a data de hoje, não nos chegou denúncia, não. Todos os ônibus foram vistoriados e o motorista também, ele é capacitado e tem cursos para dirigir aquele porte de transporte. Esse foi o 4º acidente neste mês envolvendo ônibus de transporte escolar no interior do estado. No dia 18, em Xande Alegria, na Zona da Mata, o motorista perdeu o controle do ônibus escolar numa estrada de barro. O veículo derrapou na pista numa área cheia de canaviais e quase caiu de um barranco. Ninguém ficou ferido. No dia 17, outro acidente, desta vez em Vicência, na Mata Norte. Os estudantes precisaram pular pelas janelas para sair do ônibus escolar. Ninguém ficou ferido. O primeiro acidente do mês foi no dia 11, após um ônibus escolar virar na zona rural de Riacho das Almas, no Agreste, com 35 estudantes. 4 morreram. De acordo com a Polícia Civil, o motorista estava com a carteira de habilitação vencida desde novembro de 2020 e não tinha o curso preparatório para a função de motorista de transporte escolar. A defesa do motorista que dirigiu o ônibus do acidente de Riacho das Almas disse que ele teria tentado renovar a habilitação, mas não conseguiu por causa da pandemia. E hoje de madrugada, o ônibus escolar pegou fogo no pátio da delegacia de Riacho das Almas. Os bombeiros foram chamados para apagar o incêndio. O veículo ficou destruído. A polícia vai investigar o que aconteceu. O bandido tá grande, os caras estão brincando não. Hoje é o Dia Mundial da Água. Dia também em que a chuva causou estragos na região metropolitana. Mas é a chuva a grande aliada para se ter água nas casas, principalmente quando ela é reaproveitada. Você vai conhecer exemplos de famílias e empresas que priorizam o que faz bem para o meio ambiente e representa também economia. Cada pingo d'água importa nesta casa. Dia de chuva é de encher as cisternas. A casa foi construída pensando neste aproveitamento. Isso me dá uma alegria. Até eu me sinto como aquele passarinho que carrega uma gotinha para apagar um incêndio, né? Então eu estou fazendo a minha parte e só isso já é uma grande satisfação. No telhado, a calha de alumínio ajuda na captação. Ela é conectada aos canos que levam a água para as cisternas e depois é bombeada para as caixas d'água. De lá segue para as pias e chuveiros. E nem pense que tudo termina no ralo. A água da pia dos lavatórios dos banheiros e dos chuveiros é reaproveitada na descarga do vaso sanitário. E sabe a água da máquina de lavar? Segue direto por este cano até o reservatório para regar as plantas do jardim. Se a gente leva em consideração o reuso da máquina de lavar, o reuso de pias e chuveiros que vão para a descarga, tudo isso eu acredito que eu chego a uns 80%. Um poço garante o restante do consumo. A Adélia não tem despesa com conta d'água. E este exemplo pode ganhar escala. Imagina um local por onde circulam 72 mil pessoas por dia. No Shopping Recife, o consumo de água e a produção de esgoto acompanham este movimento. A estação de tratamento de efluentes processa 20 milhões de litros por mês. Todo o processo é biológico, não utiliza produtos químicos. A água usada nas torneiras da Praça da Alimentação e nas pias e descargas dos banheiros vem para esse poço. Depois segue para a caixa de gordura e daí para o tanque central, onde cabem 3 milhões de litros.
Eles são distribuídos para 6 reatores de tratamento, onde ficam as máquinas e uma bateria de filtros de carvão ativado e seixos. Nessas máquinas existem 2 reatores, um anaeróbico sem oxigênio e uma parte aeróbica com oxigênio, certo? Onde todo o tratamento ele se dá de forma natural. As próprias bactérias elas fazem a decomposição da gordura e o tratamento do efluente. O ciclo completo de tratamento dura em torno de 4 horas. Ao final, aqui na torneira, a água sai assim, translúcida e com pouquíssimo cheiro. Só aqui no shopping, 500 mil litros d'água são reaproveitados a cada mês. É a água tratada que molha os 37 mil metros quadrados de jardins. O sistema de irrigação mantém tudo verdinho e florescendo. Além da economia de R$50 mil por ano na conta d'água e de poupar os recursos naturais, o tratamento de 100% do esgoto evita a sobrecarga na rede pública. Quando você fala que você trata 100% do seu efluente, eu acho que isso é um presente que você dá para a cidade. O Dia Internacional da Água, esse recurso essencial à vida e tão maltratado, convida a uma reflexão. Apesar de termos um certo orgulho em dizer que nós temos o maior manancial de água do planeta, nós cuidamos muito mal, né? Isso está relacionado principalmente ao desperdício, que chega a quase 40%. A gente tem que ter mesmo em mente de que a água sendo um bem maior, e é a vida, a água traz a vida, a gente vai ter que cuidar. E tem que começar agora. E a gente volta a falar da chuva que cai desde ontem na região metropolitana. Vamos saber o que diz a previsão do tempo. Estamos aqui conectados com a Aparecida Fernandes, que é meteorologista da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Boa noite, Aparecida. Aparecida, está chovendo nesse momento em alguns bairros aqui da região metropolitana, em algumas cidades também. E desde domingo, a APAC tem alertado sobre essa chuva intensa na região metropolitana, na zona da mata. O que tem provocado essa chuvarada toda? São vários fatores para ocorrer forte, como é apenas uma causa humana. É assim. Primeiramente, são os meteorológicos atuando. Nós estamos com um pequeno problema na comunicação. É uma transmissão feita pela internet. A Aparecida Fernandes está conectada com a gente, trazendo informações sobre a previsão do tempo. Porque desde domingo, a APAC tem alertado sobre chuva intensa na região metropolitana, também na zona da mata. Esse boletim meteorológico, ele foi prorrogado até amanhã, mas com a diferença de ser uma chuva moderada. Claro que a gente tem agora imagens para mostrar para você do trânsito aqui na região metropolitana do Recife. Muita gente que hoje conseguiu ir para o trabalho, enfrentou pontos de alagamento. Nós temos imagens para mostrar. Essa aqui é a Avenida Recife, sentido ali Cidade Universitária. Para quem está voltando para casa agora, precisa passar pela Avenida Recife. Essa situação. E mais uma noite de chuva, mais um dia de chuva intensa na capital pernambucana. A Avenida Recife está desse jeito, nos dois sentidos. Então, para quem está na Zona Sul, precisa chegar na BR-101, a recomendação é seguir pela Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, que nesse momento não está chovendo por lá. Mas agora aí na Avenida Recife, os carros enfrentam muita dificuldade para quem está saindo do trabalho, para quem tem algum compromisso. Temos outras câmeras para mostrar, outros pontos da capital pernambucana. Temos imagens agora. Essa é a Avenida Dois Rios. A Avenida Dois Rios, que fica no bairro do Ibura. Toda vez que chove, você acompanha essas imagens com a gente aqui também. É um ponto onde tradicionalmente chove. Quando chove, tem esse ponto de alagamento. A Avenida Dois Rios, que fica no bairro do Ibura. Os carros conseguem passar nesse momento com mais tranquilidade, só que mais cedo já estava um pouco mais difícil para os motoristas circularem, motoristas e também os ônibus circularem pela Avenida Dois Rios. Temos agora no bairro de Afogados, essa câmera que mostra para você, bem perto ali do mercado de Afogados, mostrando também do terminal, aliás, do terminal integrado de Afogados, a Rua do Acre, que é uma rua de comércio. Essa câmera agora mostra para você, essa é a Avenida Rosa e Silva. Vamos tirar esse crédito, por favor? Essa é a Avenida Rosa e Silva, mostrando os carros em direção aos bairros da Zona Norte do Recife, Casa Amarela, Jaqueira, também Casa Forte. Uma das alternativas para quem sai da Avenida Agamenon Magalhães. Nesse momento, a Rosa e Silva está chovendo pouco. Chuva não é chuva intensa nesse momento na Avenida Rosa e Silva.
Temos agora uma outra câmera para mostrar como é que está a avenida. Essa é a Agamenon Magalhães, bem perto ali da Praça do Derby, uma das alternativas ali para quem segue da Zona Norte também para a Zona Sul. Mas agora para quem está lá na Avenida Recife, temos essa imagem para mostrar ao vivo para você, para quem tenta voltar para casa, para quem sai do trabalho preocupado já com esse retorno, muitas vezes com ruas alagadas bem perto de casa. E nesse momento não tem jeito. Uma das formas que a gente tem de poder encarar esse alagamento, pontos de alagamento aqui na região metropolitana, quando chegar em casa, tentar se proteger justamente por conta de doenças, né? Essa água contaminada, desses pontos de alagamento. Duas senhoras ali tentam atravessar, os carros, os motoristas contam com a solidariedade, né, de algumas pessoas que tentam ali, de alguma forma, chegar a outro ponto da Avenida Recife. Você acompanha outras notícias da chuva a qualquer momento no G1 Pernambuco e também amanhã no Bom Dia Pernambuco. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.